abalar toda a igreja medieval. Como escritor com os romanos fez a quebra e implantou sua reforma em Genebra. Se colocado na balança, esse irmão foi bom menino, o seu nome era João Calvino. Fica a lição de quem da raia não fugiu, mesmo no exílio sua força foi a mil. Vamos seguir o seu exemplo na história, nos alegremos, pois é nossa a vitória. Dê um sorriso, não importa se é Colgate ou Colinos, importa é sermos Joões Calvinhos. La 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 la. Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando, ok? O Granconato, o pastor Marcos Granconato, ele é dono de uma simpatia, né? E de um carisma fora do comum, ok? De antemão, vocês sabem, escrevi um livro recentemente, Uma Defesa ao Uso da Cobertura, resgatando uma doutrina esquecida pela igreja. Vou deixar os links das editoras aqui embaixo na descrição, ok, meus irmãos? Meus irmãos, já tem algum tempo que o pastor Granconato postou esse vídeo, né, cantando em homenagem a João Calvino. Para quem não sabe, um teólogo francês do século XVI, ok? E muita gente foi contra, né, esse vídeo do Granconato. Alguns irmãos me enviaram, né, depois de muito tempo, esse vídeo para eu fazer um comentário assim como que de relâmpago, tá bom? Eu tenho discordâncias com o pastor Granconato, também tem muitas concordâncias, né? As concordâncias é que nós cremos piamente na soberania de Deus, no monergismo, né? Ou mais conhecido ainda no calvinismo, concordamos no cessacionismo, discordamos em outros aspectos da teologia, por exemplo, o pastor Marcos Granconato, né? Eu tenho muito respeito por ele, gosto muito dele, tá bom? O pastor Marcos Granconato, por exemplo, na parte escatológica, é pré-tribulacionista dispensacionalista. Eu já defendo uma outra linha escatológica, como o preterismo parcial e também o amilenismo. Pastor Marcos Granconato também é credo-batista, eu sou pedo-batista. Pastor Marcos Granconato, na questão do divórcio e casamento, ou recasamento, né? Ele defende a posição defendida desde a época dos pais da igreja, até ali no período que antecedeu a reforma, né? Eu já defendo a posição na questão do divórcio e recasamento, defendo a posição aplicação ao noivado, ok? É uma posição mais restrita, menos popular e menos aceita ainda pelas pessoas hoje em dia, ok? Então nós temos discordâncias, divergências, mas no aspecto que tange a soberania de Deus, né, e aquelas doutrinas que não ferem as escrituras, né, nós concordamos sim. E o que falar sobre este vídeo? Meus irmãos, notem, em primeiro plano, que o pastor Marcos Granconato, ele está não num contexto de culto, mas ele está num contexto, talvez na sala da casa dele, não sei. Eu acharia errado e discordaria dele se ele cantasse em homenagem a Calvino num ambiente, num contexto de culto, de liturgia de igreja. Porque daí sim seria errado. Soaria até como idolatria. Mas observe que ele não está cantando num contexto de culto. Ele está cantando num contexto fora do culto solene, fora da Assembleia dos Santos. Qual é o problema disso? Ele não está louvando ou elogiando a Calvino. Ele está apenas cantando em homenagem a Calvino. Não é difícil de entender isso. É apenas ser um pouquinho inteligente para você entender. Ok? Portanto, esse é o primeiro ponto. Ele não está cantando num contexto de igreja. O culto é para Deus. Como que qualquer outra homenagem que se tribute a qualquer outro ser humano num contexto de culto é errado. É pecado.
O culto deve sempre ser para Deus. Não é para homenagear pastor, mulher de pastor e assim por diante. Não. O culto é para Deus. Portanto, ele não está num contexto de culto. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa interessante nós observarmos é que se nós não podemos mais compor uma música cantando em homenagem, por exemplo, a João Calvino, né, já que é o tema de discussão, se nós não podemos fazer nenhuma música em homenagem a Calvino, então nós não podemos fazer mais nada que tenha relação com Calvino ou com os demais reformadores. Por exemplo, jogue todos os livros históricos na lata do lixo que mencionam sobre João Calvino. Nós não poderemos mais escrever livros sobre Calvino. Nós não poderemos mais comentar e fazer debates sobre Calvino, ok? Então, não vejo problema nenhum quando a pessoa canta em homenagem a Calvino, porque se o problema é esse, então a gente não pode fazer mais nada que envolva o nome de João Calvino. Você está lembrado, né, em 1 Samuel, capítulo 17, capítulo 18, né, quando Davi vence o gigante Golias, e logo após ele ter vencido, o rei Saul ouve a música de algumas mulheres lá fora. E a música era mais ou menos assim: Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Era uma música em homenagem ao homem da época, isto é, Davi, o vencedor, o herói da época. Então, qual é o problema? Qual é a dificuldade em ver que a música não é uma música que adore, que exalte uma personagem histórica, um herói histórico do protestantismo, mas apenas homenageia João Calvino? É o exemplo das mulheres que cantaram em homenagem a Davi. Agora note, meus irmãos, mais um ponto e um detalhe interessante. Eu acredito que a maioria dos que criticaram Pastor Granconato em relação a esta música em homenagem a Calvino, a maioria fazem cultos em homenagem a seus pastores, em homenagem ao Dia das Mães. Amigo, não vem pra cá com blá blá blá. Ah, não é assim, o pentecostalismo... Eu nasci e cresci nesse meio pentecostal. Eu sei como é que funciona o negócio. Tudo que vocês virem aqui falando nos comentários pra mim, olha, no pentecostalismo não é assim. É balela, história pra boi dormir. Conta essa história aí pros teus filhos, pros teus netos. Pra mim, vocês não me enganam, não. Não vem aqui passar atestado de hipócrita, tá bom? Porque eu sei como é que funciona. Eu nasci e cresci nesse meio pentecostal e era mais ou menos assim. Chegava o Dia das Mães, culto em homenagem ao Dia das Mães. E aí cantavam aquela famosa música em homenagem às mães, se eu não me engano, do Diante do Trono, Princesa Linda Demais, perfeita aos olhos do Pai. E assim por diante. Dia dos Pais, de novo, culto em homenagem aos pais. Culto ao pastor, meu Deus do céu, piorou. Um monte de puxa-saco presenteando o pastor. Alguns até contratavam carros de som, né, onde faziam aquelas mensagens ao ar livre, estouravam fogos de artifício. Um monte de gente, inclusive obreiros, homens casados, pais de família, que não tinham um pingo de pudor, de vergonha na cara. Meu pastor, era ridículo. Eu sempre fui contra isso, mesmo sendo pentecostal. Então não vem com esse papo furado. Vocês fazem cultos em homenagem a A, a B, quando na verdade o culto deveria de ser para Deus e não para nenhum ser humano. Ah, então a gente não pode comemorar e homenagear o pastor, a mulher dele? Ora, claro que pode, mas isso deve ser a parte. E não deve fazer parte da liturgia do culto, porque é errado. Se nós não podemos compor e cantar uma música em homenagem aos nossos heróis, como Calvino, por exemplo, então as tradicionais músicas de feliz de aniversário, parabéns para você, nesta data querida, então nem essas músicas a gente pode cantar mais, porque já beira e já soa idolatria. Percebe? O hino da bandeira nacional
também não se pode cantar, porque é idolatria pelo país. São idólatras patriotas. Percebe o erro? Percebe a incoerência? Ou melhor, percebe a hipocrisia dessa gente? Sabe o que é? Simplesmente porque tocam no nome de João Calvino. Falam em João Calvino, os nossos adversários ficam em polvorosa quando ouvem. Agora observe em última instância, Romanos capítulo 13, verso 17, Paulo diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, dois pontos, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. É claro que eu não vou forçar o texto, Deus me livre. Eu sei perfeitamente que contextualmente trata aqui da submissão às autoridades constituídas por Deus. Nós devemos a elas tributos, pagar imposto, devemos respeito, devemos honra, é claro. Mas observe que Paulo usa a expressão, portanto, dai a cada um reticências, honra, honra. E nos versos seguintes, Paulo fala do nosso compromisso e da nossa responsabilidade a partir do verso 8 para com o nosso próximo. Então, por que não tributarmos honra a pessoas que amamos, a pessoas queridas, aos nossos heróis do passado? Eu não vejo problema nenhum. Ok, meus irmãos? Eu espero tê-los ajudado. Essa é a minha posição, o meu comentário em relação ao vídeo do pastor Granconato. Ok? Abraço.